Slide número 2, temos aqui a voz passiva sintética. Coloquei o número 2 representando a voz passiva sintética, porque nós já vimos na aula passada a voz passiva analítica. Lembra que eu falei para vocês que a voz passiva ela se divide em duas partes, a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Então, hoje iremos conhecer a voz passiva sintética. Diz assim, ó, reformada por um verbo transitivo. Lembra do verbo transitivo? É aquele verbo que precisa de complemento. Ele sozinho, ele não forma o predicado, ele precisa do complemento para ter o seu sentido completo, ok? Então, ele é formado por um verbo transitivo conjugado na terceira pessoa do singular ou do plural. Por quê? Vai depender muito do sujeito paciente. Se o sujeito paciente estiver no singular, o meu verbo transitivo precisa concordar com o sujeito paciente no singular. Se o meu sujeito paciente estiver no plural, o meu verbo transitivo terá que concordar com ele em número, né? No plural também. Nós temos exemplos aqui que eu irei mostrar para vocês. E mais o pronome apassivador ser. Chamamos de pronome apassivador ser, ok? A junção aqui do S e do E. Então, pronome apassivador ser. E a estrutura da voz passiva sintética é a seguinte: verbo transitivo, ok? Mais pronome apassivador ser e mais sujeito. Simples assim, ok? Então, verbo transitivo, mais pronome ser, mais sujeito paciente. Então, para resumir, a voz passiva sintética, ela só difere da voz passiva analítica por ser mais resumida. Ela utiliza o pronome apassivador ser, e isso que difere, né, da voz passiva analítica. Portanto, ela utiliza o pronome apassivador ser para sintetizar a ideia de que algo é ou está sendo feito por alguém. Então, nós temos aqui, ó, vende-se limões. Poderia colocar também assim, ó, limões são vendidos, né? Limões são vendidos. Tem o mesmo sentido, conceito. Mas aqui, quando eu transformo ela na voz passiva sintética, né? Aí eu irei inverter. Então, eu irei colocar, ó, verbo na terceira pessoa verbo na terceira pessoa do plural, porque o meu verbo aqui, ó, vendem, está concordando com o meu sujeito paciente, limões. Limões está no plural. E o meu verbo aqui, ó, vender, né, que vendem, precisa concordar com o meu sujeito. Logo, eu tenho o meu pronome apassivador ser e mais o meu sujeito paciente, né, está sofrendo a ação aqui de ser vendido. Uma observação aqui, eu gostaria que vocês colocassem a seta, essa seta aqui, ó, no pronome apassivador ser, ok? E aqui o sujeito paciente são os limões. Então, por favor, quando vocês forem copiar, façam a correção. Foi na hora que eu salvei, saiu dessa forma. Outro exemplo, ó. Aqui eu já tenho o verbo no singular. Por quê? O meu sujeito paciente está no singular. Finalizou-se o acordo. O acordo foi finalizado, né? Nós temos aí as duas formas, desculpa. O acordo foi finalizado, eu tenho a voz ativa, e quando eu passo da voz ativa para a voz passiva, eu tenho dessa forma. Finalizou, né, o verbo aqui verbo transitivo, acompanhado do pronome ser e mais o sujeito paciente. Meus amores, por favor, mais uma vez, coloquem por gentileza aqui, ó, a seta no pronome apassivador ser. O acordo é o sujeito paciente, tá? Mais uma vez, na hora que eu salvei os slides, aconteceu de eles terem saído da seta, né, da palavra correta, tá? E por último aqui, ó, cantam-se canções. Nós temos o sujeito paciente no plural, logo o meu verbo terá que concordar com ele. Então, nós temos o verbo cantar, aqui, ó, cantam, né, na terceira pessoa do plural, acompanhado do pronome apassivador ser e mais o sujeito paciente, ok? Então, é isso. Voz passiva sintética, nós temos verbo transitivo, mais o pronome apassivador ser e mais o sujeito paciente que está sofrendo a ação do verbo. Qualquer dúvida é só perguntar. Vamos para o próximo slide.